Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, espero que você esteja estudando. A gente vai começar a corrigir a nossa atividade semanal, certo? É uma atividade muito importante, porque vocês passam a ter contato com outros temas que talvez não são trabalhados aqui no curso, né? Por conta mesmo da variedade de temas, e por conta disso, existem temas que, infelizmente, não são trabalhados, não são lidos. Então, essa atividade interpretativa, ela serve para vocês ter contato com outros temas, serve para vocês revisarem temas que vocês já escreveram, serve para vocês encontrar outros argumentos, né? Pensar em outros argumentos que não aqueles que vocês acharam na internet. Então, é muito importante que vocês façam, muito importante que vocês leiam com atenção, que vocês grife as partes mais importantes, que vocês façam anotações de coisas que vocês pensaram além do que está na atividade, porque isso é muito importante para poder aguçar a interpretação de vocês e, consequentemente, vocês tirarem uma nota boa na redação e na prova de linguagens, né? Porque a maioria das questões na prova de linguagem são questões interpretativas, e até na prova de humanas também. Se a gente certo conhecimento, né, na área da sociologia, da filosofia, a gente consegue interpretar o texto. Então, se a gente tiver um conhecimento prévio, né, do filósofo que a questão citar, se a gente tem um conhecimento do tempo, né, do período histórico, do contexto histórico daquele texto, onde como aquele filósofo viveu, qual o período que aquele filósofo viveu, quais são as suas contribuições, né, das suas ideias para aquele período, a gente consegue gabaritar a questão, certo? Então, façam a atividade. Eu deixei 2 dias para poder fazer a atividade, justamente para que todo mundo me entregue, que valerá muito a pena no final do curso e na vida de vocês, tá bom? O tema da semana foi a violência na escola em questão no Brasil. Se eu não me engano, eu ainda não passei esse tema para vocês. O tema mais próximo, né, em relação à violência na escola foi sobre o bullying. E aí eu sei que eu já passei para vocês, mas outras questões voltadas à violência na escola que não seja o bullying, eu acredito que eu ainda não trabalhei com vocês, certo? Então, o texto 1, ele começa dizendo assim, lembrando que a atividade, né, eu sempre esqueço de colocar aqui, ela tem 4 questões. A primeira questão pede para a gente tirar as causas e as consequências dos textos motivadores, tá bom? E o texto motivador 1 diz assim: toda semana são noticiados casos de violência nas escolas brasileiras. Infelizmente, o problema não é um exagero criado pela mídia, mas sim uma realidade enfrentada diariamente por milhares de professores das redes pública e privada. Dentre os casos mais comuns de violência, podemos citar as ameaças feitas por alunos a professores, sobretudo a respeito de baixo rendimento escolar. Então, a gente já pode tirar a primeira causa, né, da violência. O que causa a violência nas escolas? Seria um aumento de ameaças feitas por alunos e professores, que na maioria das vezes existe uma confusão, né? Uma certa confusão dos alunos na interpretação das notas. Então, o aluno que tirou 1,5 em uma prova valendo 5, às vezes ele não procura analisar o porquê que ele tirou aquela nota. Será que ele estudou de forma eficiente? Será que ele se preparou antes da prova? Como é que estava o nervosismo dele na hora da prova? E aí ele leva mais pro lado pessoal. Não, a professora me deu essa nota só porque ela não gosta de mim, só porque ela me olha torto. Tem muitos casos assim. Então, na maioria das vezes, ocorre essa ameaça justamente por conta dessa confusão, né, a respeito das notas e com a questão pessoal. A nota abaixo da média nem sempre é entendida como um alerta para que o aluno melhore e estude com mais afinco, ou seja, com mais precisão. Para muitos alunos, para muitos estudantes, a nota é compreendida como uma ofensa pessoal, foi o que a gente acabou de falar.
Alguns ficam no enfrentamento verbal, enquanto outros partem para agressões físicas ou danos de bens ao professor. Sobretudo carros, pneus furados são os relatos mais comuns. Depredações de patrimônios da escola e arrombamentos de sala também integram o vasto rol de atitudes violentas no ambiente escolar. O tipo de violência mais comum, entretanto, se dá entre os próprios estudantes. Então, pessoal, uma consequência, né? E aí já entrando na segunda pauta da questão, uma consequência dessas ameaças, uma consequência das violências nas escolas seria a agressão física, certo? Ou danos de bem de professor, sobretudo carros, certo? Então, é uma consequência da violência da escola, não é uma causa. Porque se não estivesse uma discussão em sala de aula, por exemplo, não existiria essa agressão física, não existiria esses danos a bens ou danos dos bens dos professores. Então, é uma consequência do contexto da violência escolar, certo? Além dessa agressão física, existem também as depredações, certo? A patrimônios da escola e arrombamento de salas. Então, também, assim como a agressão física e danos, né, dos bens materiais dos professores, existe também essa desvalorização do espaço escolar em si, né? O segundo texto é uma imagem, certo? Uma imagem com texto. E ele diz assim: violência na escola. O que fazer para acabar com esse problema? E aí ele traz alguns dados demográficos, né? E diz assim: mais da metade dos educadores já presenciou agressões físicas ou verbais de alunos a funcionários e professores. 11% dos diretores e 9% dos professores já sofreram ameaças de aluno. 6% dos diretores e 71% dos professores têm conhecimento de agressão física, de agressão verbal ou física entre os próprios alunos. Então, ele está somente ratificando o que a gente falou anteriormente. A gente vê a imagem de um professor, né, com o olho roxo, uma ilustração justamente desse tema, né, da violência na escola. E aí ele traz alguns dados em relação ao corpo escolar como um todo, né, incluindo diretores, professores e alunos, e outros funcionários, tá bom? O texto 3 diz assim: para entender o fenômeno da violência nas escolas, é preciso levar em conta fatores externos e internos a instituições de ensino. No aspecto externo, influem as questões de gênero, as relações raciais, os meios de comunicação e o espaço social no qual a escola está inserida. Então, esse período aqui é justamente mais uma causa, né, da violência nas escolas. Por que isso ocorre? Existe uma influência de questões de gênero, existe uma influência de questões raciais, né, de traumas raciais em relação ao meio em que aquele aluno vive. Existe uma influência dos meios de comunicação e existe influência também do espaço onde a escola está inserida, certo? Entre os fatores internos, deve-se levar em consideração a idade e a série ou nível de escolaridade dos estudantes, as regras e a disciplina dos projetos pedagógicos da escola, assim como o impacto do sistema de punições e o comportamento dos professores em relação aos alunos, e a prática educacional em geral. Então, aqui é outra causa, certo? Outras causas. Então, vocês anotem aí, tá? Diante do que se passa, uma das identidades mais comprometidas é a da escola, lugar de sociabilidade positiva, de aprendizagem de valores éticos e de formação de espírito crítico, pautados no diálogo, no reconhecimento da diversidade e na herança civilizatória do conhecimento acumulado. Paulo Freire fala muito sobre isso. Essas situações repercutem sobre a aprendizagem e a qualidade de ensino, tanto para alunos quanto para professores. Então, é uma troca de conhecimento, certo? Num processo de ensino, não pode haver uma superioridade, ou seja, professor é superior ao aluno, não pode ter um conhecimento vertical, é preciso ter um conhecimento horizontal, ou seja, o professor ao lado do aluno, o aluno ao lado do professor, ter essa troca de conhecimentos. E que na maioria das vezes não acontece, né? O texto 4 diz assim:
Destaca-se como indicador positivo a vontade de pais, alunos, professores e funcionários em apostar em medidas de resolução compartilhada do problema, tendo em vista a indicação do diálogo entre alunos, pais, professores e diretoria e da parceria entre escola e comunidade, como dispositivos importantes para conter o fenômeno nocivo a todos. Os estudantes insistem em medidas preventivas de participação ampliada, baseadas na interação da família com a escola. A instituição é vista, aparentemente, como elemento de mediação entre o aluno e a família, cabendo-lhe trabalhar os significados da violência dentro e fora dos seus limites a fim de combatê-la, abordando aspectos importantes na vida do estudante que extrapolam o muro da escola e o período letivo. Entre outras medidas, tem sido bastante utilizado o apoio de psicólogo nas escolas, focalizando a violência sob uma perspectiva psicológica e não social. Outro papel de relevância cabe à cultura e à educação, levando ao resgate de autoestima e a uma conscientização dos problemas e das desigualdades, possibilitando superá-los e gerar solidariedade. O fortalecimento da autoestima dos alunos serve para combater preconceitos, certo? Então aqui a gente, essa parte, né, do texto 4, ele propôs soluções para poder reduzir a violência da escola. Então não tem uma causa e uma consequência, nem implícita nem explícita, certo? Na questão 2, pede para a gente analisar a introdução da redação exemplar, certo? E a questão 2, ela pergunta se existe um contexto abordado na introdução e se existe um período histórico, tá bom? Diz assim: segundo o IBGE, 1 em cada 11 estudantes faltam à escola por medo de sofrer algum tipo de violência, sendo verbal, física e estendendo-se até em roubos e furtos. Essa pesquisa, apesar de realizada em 2013, ressalta a dificuldade que há uma instituição de ensino em priorizar a educação e garantir melhores recursos para sanar as problemáticas, que trazem como consequência a violência dentro do ambiente escolar. Existe, Malu, um contexto nessa introdução? Não. Não há um contexto e também não há um período histórico na introdução. Você pode perceber que a introdução, ela começa, né, o autor, ele começa o texto trazendo dados sobre os temas. Certo, pessoal? Então, assim, existem diversos tipos de introduções, certo? Como eu disse para vocês em outros vídeos, o gênero e o tipo textual da redação é só um, que é o dissertativo e argumentativo. Agora, a estrutura textual... Desculpa, pessoal. A estrutura do texto, né? A estrutura textual são diversas. Então, vai de cada aluno, vai de cada professor também, que instrui esse aluno a fazer a redação. Então, existem diferentes introduções, existem diferentes desenvolvimentos, existem diferentes conclusões. O que a Enem quer é que a gente responda ao tipo e gênero textual, que é o dissertativo e argumentativo, certo? Mas a gente pode responder essa pergunta de várias formas. E aí a importância da gente adotar, né, somente uma estrutura textual, justamente para a gente poupar tempo na hora da prova, porque quando a gente passa o ano todo, cada semana a gente tem na redação com um jeito, e na hora da prova a gente não vai saber o que colocar, como colocar. E aí já vem a questão do nervoso, vem a questão da ansiedade, a questão do medo de não passar, e aí pode ficar mais complicado para o aluno. Então, uma dica que eu dou para vocês é: adotem estruturas fixas para poder vocês treinarem durante o ano, porque na hora da prova vocês já vão ter essa estrutura na cabeça, vocês já vão estar, né, familiarizados com essa estrutura, e aí existem, né, uma maior probabilidade de vocês adquirirem a nota melhor, aumentar a nota em relação ao ano anterior para quem faz o Enem todos os anos. E, além disso, vocês poderão poupar tempo, uma vez que a prova do Enem não é uma prova que exige conhecimentos, claro, mas também é uma prova que exige estratégia, ou seja,
vocês não podem, vocês têm que ter um planejamento para a prova. E aí a importância de vocês refazerem as provas anteriores, porque quando a gente refaz as provas anteriores, a gente se familiariza com o tipo de prova, né, a estrutura da prova, vocês já vão no dia do Enem em si sabendo como é que se pode fazer para poupar tempo, certo? Então, esse treino antes, essa prática é muito importante para que vocês possam alcançar êxito, né, na prova do Enem. E voltando, pessoal, existem diversos tipos de introduções. Existem introduções por contexto, que é o que a gente trabalha aqui, e é o mais cobrado, né, em relação à banca do Enem, porque uma das competências da prova do Enem, da prova de redação, é você mostrar que você tem conhecimentos socioculturais. Então, quando você começa abordando o contexto na introdução, o corretor ele já vai perceber que você possui esse conhecimento. Então, quando ele for somar, né, com as 5 competências a sua nota final, você vai ter uma nota melhor, porque você demonstrou que você conhece sobre atualidades. Você possui um conhecimento não só da redação, da gramática em si, da estrutura do texto em si. Existe a introdução por conceitos, né, que quando o aluno ele começa a introdução abordando o conceito de determinado tema, por exemplo, questão da obesidade. A obesidade é um distúrbio metabólico ocasionado, Então, ele já vai começando a introdução com um conceito, certo? Existe a introdução por apresentação de dados, que foi o modelo dessa introdução. Ele começa abordando os dados do IBGE. Existe a introdução por citação, que é quando o aluno ele começa trazendo, né, uma citação de um filósofo, de um físico, de um sociólogo, de um psicólogo, de um professor, a depender do tema, tá bom? E existem as introduções por palavras-chave, que são as introduções que vocês vão colocando tipo uns flashcards, né? E então, vocês vão colocando palavras que remetam ao tema. Palavras que se a gente começar, né, a ler e a interpretar essas palavras, a gente vai lembrar do tema. Certo? Então, existem esses diversos tipos de introduções, tá bom? Na questão 3, pede para a gente dizer, né, quais são as causas e as consequências abordadas no desenvolvimento da redação exemplar, certo? Então, começa assim. Em primeiro lugar, é importante destacar o tipo de violência que acomete esse ambiente. Segundo a pesquisa da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, lembrando que isso aqui, pessoal, é o tópico frasal, certo? Essas agressões têm seu início no cenário físico e aprofundam-se nas redes sociais. Isso ocorre pela ampla liberdade de aparelhos eletrônicos, então a primeira causa, certo? Em sala de aula, mesmo havendo proibições, além da falta de conhecimento dos impactos gerados, comumente chamado cyberbullying. Então, é outra causa, né, que ocasiona a violência nas escolas, certo? Lembrando, pessoal, que o cyberbullying ela é uma violência praticada contra alguém, certo? E essa violência ela é propagada pela internet ou por meios de aparelhos eletrônicos virtuais, certo? Então, na maioria das vezes, isso também pode gerar uma violência na escola, tá bom? Uma vez que essa priorização das escolas se vê apenas na propagação de conteúdo, ok? Então, a maioria das escolas elas não se preocupam em entender o contexto dos alunos e somente despejam, vomitam conhecimentos, né? E aí é mais complicado, porque a gente precisa entender o contexto das pessoas, porque esse contexto ele implica, né, no processo de aprendizagem. Então, se você não está bem por conta de algo que aconteceu na sua casa, né, na sua comunidade, você não vai conseguir se concentrar na aula, você não vai conseguir aprender. Então, é necessário você estar bem
para se dar bem no colégio e em outros âmbitos, né, sociais que você frequenta. Essa disseminação de matéria que faz com que o ambiente escolar seja claramente mecanizado é aprofundado com a falta de recursos que a direção de ensino e corpo docente possuem ao transmitir aula. Então, outra causa que pode causar violência, o que torna as relações entre aluno e professor distante e retrógrada, certo? Então, aqui também é uma causa da violência nas escolas. Quanto ao desenvolvimento do discente, isso pode ser comprovado pelo fato que, em 2017, o Brasil liderou o ranking de maior violência com os professores, segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Tá bom? E na última questão, pede para a gente identificar, né, as três perguntas. As três perguntas que façam com que a solução fique detalhada, ou seja, quem faz, como faz e para que faz. Além disso, na questão 4, pede para a gente falar se a solução está detalhada ou não, tá bom? Então, diz assim é capaz perceber que não há a priorização do corpo docente e discente no âmbito escolar. Desse modo, se faz necessário o governo, então é o primeiro agente, quem faz, certo? Desenvolver uma política de incentivo ao fim da violência nas escolas. Como faz? Qual é a ação, certo? Deixa eu aqui. Como faz? Qual é o detalhamento dessa ação? Através de palestras abertas para pais e estudantes que envolvam esse cuidado e empatia com o próximo. Para estudantes, até aqui o detalhamento da solução. Com qual finalidade? Envolver esse cuidado e empatia pelo próximo, certo? Então, a primeira solução está detalhada. Quem faz, como faz e para que faz, certo? Além disso, é imprescindível que haja o envolvimento com psicólogos e profissionais de serviço social, outro agente na segunda solução, por meio de intervenção governamental, que estudem e viabilizem soluções para aquele ambiente de ensino. Então, aqui é quem faz, como faz, detalhamento da ação, certo? E a finalidade, e assim procure elevar a qualidade das aulas, de modo a transformar as aulas mecanizadas em ensinos interdisciplinares e conjuntos com outros colegas e outras matérias, certo? Então, a solução 2 também está detalhada. Somente assim ocorrerão mudanças para os jovens futuros do Brasil. Está detalhada, Malu? Sim. Por quê? Porque a solução 1 e a solução 2 respondem as três perguntas que fazem com que as soluções estejam detalhadas. Certo, pessoal? Tenham bons estudos, certo? Qualquer coisa é só me chamar no Telegram, no WhatsApp ou no Instagram. Um beijo, fiquem com Deus.